Três. Olá, sejam todos bem-vindos ao E2 Podcast, que foi criado com muito carinho, pensando na experiência que eu, Everton, tive durante toda a minha carreira, primeiro como atleta, depois como professor, depois como árbitro, enfim, toda a minha trajetória dentro da educação. E hoje nós vamos receber uma convidada aqui que é espetacular. Uma mulher que também foi ex-atleta, número 1 do Brasil em sua modalidade, morou fora nos Estados Unidos, criou produtos fora do Brasil e hoje atende uma região, na verdade, uma legião de pessoas aqui no nosso país. Eu tive a oportunidade de conhecê-la como minha mentora e o universo conspirou para que hoje nos tornássemos amigos. Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho Maíra Ramos. Olá, muito obrigada pelo convite, Everton. Estou muito feliz, né, de poder estar aqui e contribuir aí para esse primeiro episódio do seu podcast. Então, vamos bater um papo interessante hoje. Maíra, aprendi muito com você, né? Eu sempre digo que Deus foi muito generoso comigo, Maíra, porque eu tive bons mentores ao longo da minha trajetória, né? Desde a minha época de atleta, eu tive bons treinadores, eu tive bons professores na faculdade e nessa fase da minha vida eu conheci pessoas que realmente impactaram demais, né? E você é uma delas. O que mais me admira na sua trajetória, Maíra, é a sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento que você tem com as pessoas que te procuram. E pelo pouco tempo que eu te conheço, eu tenho certeza que muitas pessoas já foram beneficiadas pelos seus ensinamentos. Então conta um pouquinho para mim da sua trajetória. Vou contar da minha trajetória, mas eu quero reforçar isso que você falou da minha generosidade em poder passar o meu conhecimento. Esses dias, numa oração, eu estava perguntando para Deus, né? Na verdade, eu estava agradecendo para Deus pela prosperidade, pela abundância, né? Por tudo que a gente passou na vida, que, né, todo mundo passa por dificuldades, enfim. E esse dia eu estava agradecendo muito, e aí eu falei, Deus, eu não quero perder isso. Eu quero continuar tendo todas essas bênçãos, né? O que é necessário? E Deus falou muito forte no meu coração que o segredo da prosperidade é você justamente doar, é você falar, é você, né, usar o Sensacional. seu dom para poder ajudar outras pessoas. E eu vejo que essa é a minha missão, né? Então, assim, você será próspero enquanto você colocar valor na vida das pessoas, né? Você gerar valor na vida das pessoas. Esse é o meu propósito, Muito legal, né? Por Maíra. isso que quando você me convidou para esse podcast, eu não quero nem saber, com certeza, né? Com Legal. certeza, porque é uma forma também de eu poder multiplicar aquilo que é me dado, Muito sabe? legal. Maíra, eu acho que nada acontece por acaso. E a gente se encontrar nesse universo, acho que foi num momento propício, né? Uhum. A gente sempre busca a evolução, a gente sempre quer aprender cada vez mais. E como eu sou professor, Maíra, a gente sempre quer compartilhar o que a gente aprendeu com outras pessoas. Uhum. Quando eu fui atleta, Maíra, eu tive a oportunidade de jogar num time grande, de representar o meu país numa Copa do Mundo. Então, teoricamente, eu realizei os meus sonhos como atleta. Mas eu não consegui prosseguir porque me faltou algo. E quando eu tive acesso ao seu conteúdo de treinamento mental, foi exatamente isso que faltou para mim, Maíra. E durante todo esse tempo eu fiquei pensando, né? Eu tenho 2 filhos, né? João Pedro, Beatriz, amo vocês. Um Uhum. grande beijo. Que são atletas. E eu sempre tive algo na minha cabeça. Por que eu não descobri isso antes? Por que eu não aprendi isso antes? E por conta disso, né, eu procurei direcionar os meus filhos, orientar os meus filhos, oferecer possibilidades para que eles pudessem se desenvolver de forma plena, né, em todos os Uhum. aspectos. Então, eu sempre coloquei eles para estudar. E foi pensando nisso que eu comecei a desenvolver alguns produtos que a gente vai falar mais em frente. Calma aí, pessoal. Uhum. E eu tenho certeza que o que você conseguiu transmitir para mim, para tantos pais. Só para lembrar, gente, eu conheci a Maíra porque eu comprei um e-book dela, chamava Meu Filho Vai Competir e Agora. E aí eu tive acesso a essa imensidão de conteúdos que você tem. Maíra, conta um pouquinho pra gente, como foi que você entrou nessa área de treinamento mental? O que te motivou a fazer isso? Uhum. E como que isso vem impactando a vida de pais e de atletas? Bom, se eu for falar tudo, tem 3 horas de podcast aqui, mas vamos lá. Primeiro porque eu fui atleta também, como você, e vivi todas as alegrias e tristezas de ser um atleta.
Então, eu estava muito bem fisicamente, eu era a melhor do Brasil. Eu fui a primeira brasileira a fazer saltos triplos, né, com a precisão que era exigida. Só que, ao mesmo tempo, quando eu chegava em competições internacionais, eu perdia para o meu nervosismo. Ficava muito ansiosa, insegura, baixa autoestima, e eu não sabia o que fazer. E aí, eu, no meu auge, cotada para ser campeã mundial em 2004, no mês que eu ia competir, eu travei a coluna. E eu sabia que aquilo era emocional. Sim, sim. Né? Eu estava muito bem fisicamente, não era para travar a coluna. E eu fiquei sem andar. O médico falou: olha, você vai precisar fazer fisioterapia para recuperar. Isso eu estava morando nos Estados Unidos. Morava no Texas, treinava no Texas. E aí eu voltei para o Brasil com patrocínios e tudo, correndo risco de perder patrocínios. E naquele momento eu me questionei. Eu tinha 17 anos. E eu me questionei, eu falei, o que está acontecendo? Né? Por que chega na hora da competição, eu travo? E aí foi quando eu fui buscar conhecimento. Eu acho que a primeira coisa é você não se conformar com os seus resultados. Perfeito. Como atleta, como empresário, né? Sim. Seja a área que você está vivendo. Então, eu não me conformava. Por que elas conseguem e eu não, se a gente, na quadra, faz as mesmas coisas? E aí eu fui buscar nos livros, porque na minha época não tinha psicologia do esporte, a neurociência, já tinha, mas não era acessível como é hoje, não tinha na internet, né? Enfim, e aí eu fui buscar esse conhecimento nos livros de autoajuda mesmo, e aquilo foi me ajudando. Eu fui aprendendo técnicas como modelagem, respiração, fui praticar yoga, e fui ali tendo ali a consciência de que eu poderia trabalhar melhor os meus pensamentos. E uma das chaves, das viradas de chave para mim como atleta foi que eu poderia patinar feliz. Eu fui atleta de patinação artística. E aquilo para mim fez muito sentido, porque o pessoal falava, quando você era criança, você patinava sorrindo, agora você tá séria patinando, você tá diferente. A Kátia, minha treinadora, falava muito isso. Nossa, antes você era alegre patinando, agora você tá triste. E aí eu falei, e se eu patinar feliz? Né? Então, a foto do Mundial, que eu fiquei entre as 5 melhores do mundo, eu entrei para patinar sorrindo e eu saí sorrindo. Sensacional, sensacional. E é isso que incrível. o atleta deixa de lado muitas vezes. A alegria de estar ali simplesmente porque você ama fazer aquilo. Né? A gente deixa o resultado, o estresse do dia a dia fazer, né? Deixar com que a gente perca essa alegria de praticar. Você tinha quantos anos, Maíra, nessa Eu tinha época? 17 para 18, né? E aí o Mundial... quando eu me machuquei, de 17 para 18, aí tive toda essa transformação. Com 19 anos, foi que eu fiquei entre as 5 melhores do mundo, né? E foi um resultado extraordinário. Foi o seu melhor resultado, Maíra? Foi o meu melhor resultado no individual, na categoria principal. E 2 anos depois, eu fui vice-campeão mundial em grupo, né? Sensacional. Numa modalidade de grupo. Então, assim, foi um grande aprendizado. E isso que me motivou a criar o atleta campeão. Lógico que tem muita história depois disso, né? Sim. Fui morar nos Estados Unidos, fui fazer meus cursos de formação nos Estados Unidos. E ali que foi vindo para mim essa resposta de que eu queria trabalhar com a psicologia do esporte, com o coaching, né? Que nos Estados Unidos é muito levado a sério. E, enfim, aí nasceu o atleta campeão. Olha, Maíra, você contando isso, né? É um gatilho para a gente resgatar algumas memórias. Eu não tive essa clareza que você teve, Maíra. Puxa, o que está acontecendo comigo? Por que aquelas minhas adversárias estão competindo tão bem e eu não? Hoje eu sei, né, depois de estudar neurociência durante bastante tempo, que o nosso cérebro ele precisa de um tempo para madurar, e por volta de 25 anos a gente tem o nosso córtex pré-frontal totalmente desenvolvido. Eu não tinha isso em mente. Eu sempre fui jogador de decisão, Maíra. Eu era o cara da última bola, sabe? Acabando o jogo, joga a bola no pé dele que ele vai fazer o gol. A partir do momento que o meu cérebro foi desenvolvendo e eu fui começando a ter mais responsabilidade, eu fui perdendo a minha principal característica de decisão. E eu comecei a me boicotar. E se eu não acertar, o que vai acontecer? Porque aí eu comecei a perceber que eu tinha muitas pessoas que me seguiam, né? Minha família ia me assistir, os meus colegas, enfim. E nem existia Instagram na época. Não existia redes sociais. E isso, de certa forma, foi me pressionando com aquela sensação de que eu não posso desapontar as pessoas que me apoiam. Eu não posso desapontar o meu treinador. Mas eu não tinha clareza que eu sentia isso. Eu só sentia um aperto que a gente sabe que hoje é a sensação de fuga, né? E a partir do momento que eu comecei a ter contato com essas ferramentas, eu
tive claro na minha mente, principalmente com os meus filhos, né? Eu preciso ajudá-los a serem felizes. E a gente sabe que isso é um ponto importante para que você Quando a se gente dê bem estuda, né, a gente em vê que qualquer isso área, faz né? toda a diferença. Para você se dar bem em qualquer área da sua vida, independente se seja dentro do esporte ou não, o importante é você curtir, você estar sendo feliz com aquilo que acontece. E depois de muitos anos que eu fui aprender isso, Maíra, aí eu parei de jogar, parei de ser atleta, e aí eu sempre digo para as pessoas que me conhecem, né, Gabi, que está aqui acompanhando a gente, eu tento sair do futebol, Maíra, mas o futebol vive correndo atrás de mim. Eu já desisti de jogar várias vezes, mas sempre tem uma alma que vem me resgatar, né? E mesmo imenso, né, com grande sobrepeso, ainda tem pessoas que me convidam para jogar bola. E eu fui percebendo o seguinte: o meu filho precisa amar isso. Os meus filhos precisam amar isso. E quando eu entrei na educação, Maíra, só para a gente entender aonde nós vamos chegar, eu comecei a perceber que as crianças que começam a praticar esportes dentro da escola, muitas vezes é porque elas gostam do esporte. E no decorrer do tempo, vai ficando chato porque a cobrança aumenta, a exigência de fazer um gol, ou de correr mais rápido, ou de fazer um movimento mais preciso, começa a aumentar e as crianças vão perdendo esse prazer. E já tem estudo sobre isso, né, Maíra? Que crianças param de praticar esportes, né? Quase que 70%, se eu não me engano, é isso. Até os 13 anos de idade, por conta de adultos mal orientados ou até mesmo despreparados. Então, a ideia de estar montando um projeto como esse, convidando pessoas tão especiais como você, é justamente com a intenção de estar mostrando, né, essa clareza para os pais, para os professores, até mesmo para os atletas que estejam nos acompanhando, consigam ter um pouquinho de ferramentas, né, para crescer de uma forma melhor. E Maíra, eu acompanho você, né, Maíra é minha mentora. E onde você quer chegar, Maíra, com todo esse projeto? Uau, que pergunta. Onde eu quero chegar? Eu quero espalhar essa mensagem para o mundo, Everton. Hoje o atleta campeão está no Brasil, nos Estados Unidos, e a gente também está... Na verdade, a gente está em português, em inglês e espanhol. Isso abrange muito mais países, né? E a gente quer tanto os nossos livros como cursos espalhados pelo mundo inteiro. O meu desejo já foi muito de, não, quero transformar atletas comuns em atletas campeões, tanto que vem o nome atleta campeão. Porém, com amadurecimento e com conhecimento também, quando você vai atender um atleta profissional que está na Europa, né, que ganha milhões, e você vê que existe uma questão ali familiar que está impedindo com que ele tenha performance, com que ele tenha alegria de jogar. Não somente a pressão que ele sofre de patrocinadores, porque isso, a gente orientando, ele sendo bem orientado, ele consegue lidar. Agora, dificilmente ele vai lidar com aquilo que ele ouviu do pai, né? Sim, Quando ele estava sim. tentando ser profissional. Sim. Se foi algo positivo ou negativo. E aí, eu, percebendo nessas minhas sessões, comecei a trazer os pais para o trabalho, né? Como uma orientação mesmo. Olha, vai por aqui, evita falar isso daqui quando ele vai competir. Xingar o árbitro não é legal. Então, você vai dando orientações de uma forma que os pais entendam e tudo mais. E eu comecei a perceber que muitas vezes eu nem falava com os atletas e eles tinham resultado só porque o pai tinha mudado a comunicação e a postura em dias de jogo, em dias de treino. E aí o Lucas falou, vamos fazer uma mentoria para pais. Eu falei, não, os pais não querem, né? Eu acho que é melhor não, vamos fazer uma mentoria para pais. E fizemos, né? A primeira foi em 2019 e a gente focou muito nisso a partir de 2021. Hoje já perdi as contas de quantas turmas nós formamos. E esses pais foram além e começaram a estudar sobre treinamento mental, sobre o coaching, sobre a psicologia do esporte, para, de fato, ajudarem os seus filhos no papel de pai, não no papel de treinador. Sensacional. Não no papel de psicólogo, não no papel de terapeuta, mas no papel de pai e mãe. Então, hoje, onde eu quero chegar? Eu quero transformar famílias, né? Eu quero estar dentro da casa das pessoas e o treinamento mental não ser simplesmente uma ferramenta para que ele tenha mais performance, para que ele faça um gol, para que ele ganhe uma medalha, mas para que mude aquela estrutura familiar, para que o esporte seja algo que todos vão lembrar como uma coisa
maravilhosa que viveram e Perfeito. não como uma Perfeito. simples fase estressante, que eles brigavam, que casais se divorciavam. Já peguei muitos casos assim. A gente vivencia isso na prática, né? É, Eu atuo, né, em algumas escolas hoje como assessor e a gente vivencia isso na prática, Maíra. Isso que você está dizendo é uma realidade, infelizmente. Mas o que você falou é tão assertivo, Maíra, porque eu me recordo de uma situação que eu fui atleta e o meu filho começou a jogar, né? E num determinado clube, ele começou a jogar na mesma posição que eu jogava no futsal. E ele falou, pai, me dá umas dicas, enfim, né? E eu, professor de educação física, né? Escrevi um livro sobre a modalidade, fui treinador, então aquela chama. Aí eu fui lá na quadra, lá em casa, lá no ginásio, né? No condomínio que eu moro. E comprei uns cones, uma escadinha de agilidade, umas bolas e fiquei dando umas dicas para ele. Daqui a algum tempo tinha 5, 6 crianças. Ô tio, dá uma dica pra gente, enfim. Aí me veio esse start, Maíra. O que eu tô fazendo? Meu filho já tem treinadores, mas o único pai dele sou eu, então eu não tenho que assumir esse papel de treinador do meu filho, eu tenho que ser o pai dele. Isso assim, um insight, né? Acho que Deus colocou a mão ali na minha cabeça, porque eu tava me empolgando, enfim. E aí eu parei de dar o treininho, fiquei brincando com ele, né? E depois deixei ele junto com as outras crianças e fui para casa. E ele me cobrou isso outras vezes, né? Poxa, pai, por que você não me dá mais dicas? Enfim, eu falei, não, eu dou. Toda vez que você precisar, eu vou te orientar, mas eu acho que você tem que brincar com os seus colegas. E eu vejo muito isso, Maíra. Os pais, às vezes, eles depositam no filho uma frustração que ele teve, né? Pais, seu filho não precisa ser o número 1 e o melhor em tudo que ele faz. Ele precisa ser feliz. E muitas vezes os pais confundem a felicidade com o primeiro lugar, com a performance. Isso que você falou é muito bonito e muito assertivo. Eu acredito que a gente tem um público muito grande para atingir, Maíra, com essas orientações. Porque ser pai não é fácil. não. E assim, Maíra está esperando a Joaquim, né, Maíra? O Lucas está ali acompanhando a gente. E vocês só vão descobrir o que é ser pai e o que é ser mãe a partir do momento que vocês pegarem o filho no colo. E assim, Maíra, por experiência própria, por mais que a gente estuda, que a gente tenha técnicas, ferramentas, filho não vem com manual. E quando a gente tem pessoas ao nosso lado que nos apoiem, que nos oferece esse auxílio, facilita demais o trabalho. E vocês que estão nos acompanhando aqui, acessem @atletacampeão Instagram. É isso, Maíra? Isso. Tem muita coisa legal lá. E de lambuja, né? A Maíra é minha mentora. Eu escrevi alguns e-books e eu vou indicar aqui para vocês. Tem uma escala digital gratuita. É só acessar o meu Instagram, @evertonribeiro.esporte. Boa, boa, Lucas, obrigado. Vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo. Acesse lá, baixe esse e-book. Tem um outro e-book que é um pouco mais completo, um pouco mais robusto, com técnicas de neurociência, com informações de programação neurolinguística, que se chama Meu Filho Campeão, mas não só no esporte, na vida. Maíra, como é que tá essa expectativa para o Joaquim chegar? Bom, a expectativa é a melhor possível, né? Esse é um projeto, o principal projeto da nossa vida, né? Uau. Ser pai e mãe. E eu estou muito feliz de Imagino. poder gerar, né? Foi planejado, Maíra, ou veio? Mais ou menos. Foi planejado, mas era para o ano que vem. Uhum. Mas Deus falou, não, vai se esperar, não. Mas eu vou te contar uma história aqui, fazendo um gancho. A Beatriz, minha filha, ela é um projeto meu, do Everton, que é a minha esposa Gabriela, que está ali atrás. Tô trabalhando demais, a gente já tem o João Pedro, um filho só já toma um tempo demasiado, né? Enfim, mas lá numa das escolas que eu trabalho, eu vi as meninas passando com a roupinha de balé e o colanzinho de ginástica, eu ficava, meu Deus do céu, Eu quero. eu preciso. E já tinha até nome, E aí Deus nos abençoou com a vinda da Beatriz e por ironia do destino, a menina é ginasta. Será que existe coincidência no mundo? Será? Você usou uma técnica muito Será? poderosa de neurociência. Pode Né? Uma que visualização. você conhece essa técnica lá no livro dele. Tem alguma coisinha lá. Ô Maíra,
Eu espero que as coisas prosperem cada vez mais, que o Joaquim seja muito feliz, que venha com muita Obrigada. saúde e que vocês sejam uma família exemplar como já são. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Maíra. Como educadora, né, como coach, como mentora, quais são os principais desafios que você enfrenta na hora de prestar essa assessoria pro seu público? Os desafios é muito de elevar o nível de consciência. Por exemplo, a gente está aqui falando para pais, né? Você que é pai de atleta, ou mesmo você que é pai e o seu filho está na escola e você coloca ele no inglês e você sonha, de repente, que ele vai fazer um intercâmbio. Ou Sim, seja, você está projetando algo para o futuro do seu filho, né? E hoje a maior dificuldade que a gente tem é poder chegar para esse pai e falar assim, é, a gente não vai consertar o seu filho. Porque tem muito pai que chega para mim e fala, perfeito. o meu filho está ansioso, ele está desmotivado, ele quer largar o futebol. Me ajuda, convence ele a não fazer isso. Né? Ou então eles falam assim, mas o meu filho falou que ele quer ser profissional. Quantos anos tem seu filho? 8 anos. Ele não faz nem ideia do que é ser Ele profissional. não sabe, ele fala muitas vezes porque ele quer te agradar, né? Então, assim, e aí os pais, eles projetam muitas vezes essa expectativa nos filhos, que são 8, já chegou de 4 anos aqui, falou, Maíra, você tem que conhecer meu filho, porque ele é um fenômeno do futebol. 4 anos. Sim. Meu Deus do Não, e eu céu. não sabia que era 4 anos. Eu falei, ó, interessante e tal. Não, ele tem habilidade com a perna direita, com a perna esquerda e tal. É, e eu... Só que ultimamente ele não tá querendo jogar bola. E aí eu tava esperando ali 14, 15, Sim, né? Quando sim. realmente já mostra sinais, já mudou ali o corpo, né? Aí eu... Não, legal. Você precisa trabalhar com meu filho, porque isso, porque você vai ver, ele vai ser um talento e tal. Eu, legal. Então, assim, vamos organizar. Qual a idade do seu filho? Quando ele falou 4 anos, eu quase caí da cadeira. Eu imagino. Aí eu falei, 4 anos? Então, assim, Desculpe o riso, gente. gente, Desculpa. e assim, pode parecer bizarro, mas é mais comum. E não é muita diferença de 4 para 8, Sim, gente. sim, Tá? sim. Na verdade, não quer dizer nada que seu filho joga bem com 12 anos, que ele vai ser um bom jogador de futebol. E assim, isso não define Isso não absolutamente nada. define. O Não meu filho tem define. 17 anos e ainda não vai definir se ele vai Uhum, ser um atleta profissional ou não. uhum, Mas, Maíra, o que eu vejo, né? A ansiedade dos pais em querer ser assertivos, o que é natural, a gente claro. sempre quer acertar com os nossos filhos. Isso acaba antecipando situações que vai reverberar lá na frente, né? Uhum, Cada etapa ela precisa ser cumprida como se fosse uma escadinha mesmo, né? Um processo progressivo e gradual, do mais simples para o mais complexo, mas de uma forma natural. O que eu uhum, vejo, Baíra? Isso que você falou, eu vejo isso diariamente na escola, né? Em diferentes áreas, não só dentro uhum, do esporte. Meu filho tem que aprender a ler, ele tem que falar o segundo idioma, enfim, parece que quem fizer isso mais rápido vai ser o campeão. Do quê? Né? uhum, Cada criança tem um ritmo próprio de desenvolvimento. E isso está diretamente relacionado à quantidade e à qualidade dos estímulos que essas crianças recebem ao longo da sua infância. Brincar, passar um tempo com a família, uma refeição onde os pais consigam conversar com as crianças sem o uso do celular. Então, tudo isso cria um impacto muito positivo no desenvolvimento até emocional da criança. uhum, E o que a gente vê hoje, Maíra, muito mesmo, infelizmente, o celular acaba interferindo demais nessa dinâmica familiar, né? Muitas vezes, nos bastidores, a gente estava ali no restaurante comendo antes de começar aqui a gravação, e eu estava observando que nas mesas ao lado tinha uma mesa com duas crianças que estavam jogando no celular enquanto o pai e a mãe comiam. Creio eu que um momento desse, e você vai perceber, Maíra, quando o Joaquim nascer, a gente tem que aproveitar cada refeição juntos, porque passa muito rápido. uhum. E isso aqui vem tomando muito nosso tempo, né? E se os pais soubessem É claro que traz muita facilidade, né? Mas se soubessem dos malefícios que o excesso do uso do celular traz, Uhum. talvez eles evitariam isso um pouquinho, né? Mas essa ansiedade que os pais têm em querer que os filhos sejam incríveis cada vez mais cedo, inevitavelmente vai transferir isso para a criança,
né? Imagina um pai de um menino de 4 anos já está preocupado se ele está performando. E meu filho que tem 17, eu nem estou tão preocupado assim com isso. É algo que preocupa demais a gente e aparece muito, né, Maíra? Preocupa demais, porque, assim, além da gente não ter garantias, né, de que vai ser alguma Exatamente. coisa, você vê que, é como eu falo sobre consertar, né, consertar o filho. Por exemplo, vem um pai de adolescente para mim, de 14 anos, e fala, me ajuda, porque meu filho não larga o celular, ele não está dormindo, ele não está comendo, ele não fala, ele tranca a porta do quarto, não temos mais conexão. E eu entendo que é difícil mesmo. A Sim, gente vai sim, liberando sim. 20 minutinhos. Primeiro é só os finais de semana, depois é 20 minutos por dia. E aí a gente vai, tá bom, hoje eu tô cansada, não vou brigar. E aí você vai levando, quando você vê, já se passou um ano e Se tornou um hábito. se tornou um hábito, tá descontrolado. E você não consegue mais colocar o limite daquilo. Sim. Então, e aí você procura um profissional para colocar o limite que você não deu. Né? O profissional, no meu caso, eu preciso orientar esse pai que ele precisa voltar com o limite. Só que agora vai ser mais difícil você colocar esse limite dentro de Com casa. certeza, com Vai certeza. ser muito mais difícil, porque o seu filho já está viciado. Nós já estamos viciados. Não vamos falar só das crianças. Os adultos também estão viciados. Sim. Então, chega no final do dia, antes que era na mesa de jantar, que é um ritual extremamente importante para o desenvolvimento neurológico, afetivo, né, para a constituição daquela família. Aquela confiança, né? Total. Como foi seu dia? Olho no olho. Exatamente. Sabe? Vamos conversar. Sabe? Não é só como é que foi suas notas, você está indo bem, vai arrumar seu quarto. Não é só manda. Exatamente. É o momento do pai ouvir. E isso não está acontecendo mais. Então, ou a criança vai desabafar isso fora de casa, e aí é perigoso. Que é o que acontece. Da onde vai vir esse conselho, com quem... É claro, os adolescentes, eles querem compartilhar coisas com os adolescentes também. Muitas vezes não é com os pais. Natural. Mas é bom que ele tenha também, que ele saiba que ele tem ali aquele refúgio. Se não tem um momento de escuta, é um momento de conversa. Então, pai, mãe, vocês são responsáveis por colocar os limites. É isso. É isso. É isso, Maíra. E aí, se você não entender o que é limite, você quer ser amiguinho do seu filho, você vai ter um problema depois que ele entrar na fase que a gente sabe que é essa fase que não só acontece uma mudança hormonal, mas uma mudança neurológica, que é ali o início da adolescência, e você não vai conseguir controlar mais. É isso. E assim, Maíra, quando você fala de limites, eu percebo muito isso no meu dia a dia, né? Esse excesso de proteção. Eu não quero que meu filho se frustre, porque ele vai ficar triste, enfim. E nós perdemos muito no esporte, né? Eu não sei exatamente como que é a competição de patinação artística, mas no futebol, se eu colocar todas as competições que eu participei ao longo da minha carreira como atleta, certamente eu mais perdi do que ganhei. Sem dúvida. E eu me frustrei, e eu fiquei triste, e eu chorei muitas vezes. Só que foram essas derrotas que me fizeram levantar, né, depois dessa queda, muito mais fortalecido, muito mais resiliente, porque eu sabia que eu teria uma próxima oportunidade no próximo jogo, no próximo final de semana. Eu tinha uma semana de treino para poder me aperfeiçoar, corrigir os erros que eu tinha cometido no jogo anterior para ser cada vez melhor. E quando os pais protegem demais, e eu falo para você isso nas competições que a gente acaba organizando. Ah, mas o meu filho falou que o professor não marcou a falta na hora do jogo. Ah, mas o árbitro errou naquela competição, por isso que nós perdemos. Nossa, meu filho treinou o semestre inteiro para chegar nessa final e de repente perdeu porque o árbitro estava despreparado. Pais, não transfiram isso para outras pessoas. O mundo, ele não é uma ciência exata, né, Maíra? A gente faz aqui, vai ter o resultado ali. Aumenta-se a probabilidade. Mas se frustrar, perder, faz parte do processo. E nós nos tornamos as pessoas que nós somos hoje, Maíra, muito por conta das nossas derrotas, das nossas dores, Sem dúvida. que fizeram a gente refletir para poder seguir em frente, né? E quando os pais não permitem que isso aconteça com os filhos, eles estão, de certa forma, interferindo no futuro deles, porque eles estão perdendo a oportunidade de crescerem mais fortes, mais resilientes. E a prática esportiva acaba oferecendo isso de uma forma muito intensa, né, no desenvolvimento da criança.
Então, pais, deixam seus filhos praticar esportes e aproveitem tudo que o esporte oferece, tanto as conquistas como as derrotas também. Maíra, eu queria saber um pouquinho como foi a decisão de parar de ser atleta. Como é que foi isso? Bom, veio de uma lesão, né? Eu já tinha uma série de lesões no joelho, aí tive que fazer cirurgia. E aí eu fiz um bom processo de recuperação, de fisioterapia. Só que para eu continuar competindo no nível que eu estava, eu teria que me dedicar demais só à fisioterapia, à musculação, né? E ter toda aquela rotina de atleta. E a patinação é um esporte que você para cedo, é que nem ginástica, né? Dificilmente você vai ver uma ginástica passando dos 25, tá? E na patinação é a mesma coisa. Uhum. E eu já estava com 22, eu já era velha, né? Eu Sério? já era velha para patinação. E aí foi quando eu comecei a fazer faculdade também, de jornalismo. E aí foi quando eu Aumentou o falei, leque, né? vou parar. E aí é muito engraçado, né? Porque toda a obsessão que eu tinha pela patinação, eu tive pelo jornalismo. Então, Olha só. no segundo ano de faculdade, eu comecei a apresentar programa universitário, trabalhar como estagiária num telejornal. No terceiro ano, fui contratada pela Globo como estagiária. Quarto ano, Uau! fui efetivada. Então, assim, foi uma obsessão mesmo. Assim, eu costumo falar que o atleta que teve sucesso, ele acaba tendo sucesso em qualquer área que ele for fazer. Porque Perfeito. ele passou pelo histórico de lições, né, que é Exatamente. necessário para você ser uma pessoa de sucesso. Isso desde muito cedo, Maíra. Isso que você falou é muito Uhum. bacana. Eu comecei a jogar com 12 anos, né? Assim, jogar pra valer, Aham. federado, enfim. Até os 12 anos eu brincava. E hoje, conhecendo neurociência, conhecendo mais ou menos o funcionamento do cérebro da criança em desenvolvimento, a gente percebe que desde muito cedo áreas do nosso cérebro foram ativadas, conexões foram sendo criadas, justamente nesse sentido, né? Para eu ter um resultado positivo, eu preciso treinar, eu preciso ter um condicionamento físico bacana, eu preciso me alimentar bem, eu preciso dormir. E a gente foi praticando desde cedo que o resultado final, ele não acontece no dia. É Exato. um processo, né, que foi sendo adquirido ao longo do tempo, né? E Uhum. muitas vezes a gente entrou nervoso no jogo, muitas vezes a gente teve medo, muitas vezes ficamos ansiosos, mas a Uhum. gente foi aprendendo a controlar isso É, ao longo do tempo é. até conseguir se desenvolver bem. E são características, né, são qualidades que a gente acaba utilizando em qualquer área da vida. E Uhum. era a pergunta que eu ia te fazer agora, Maíra, mas você já até antecipou. Será que tudo que você vivenciou como atleta impactou na Maíra profissional Ah, depois da carreira de atleta? sem dúvida. Eu acredito que o esporte, ele traz lições que uma sala de aula jamais vai poder ensinar. Né? Então, assim, eu com 12 anos fui viajar para a Austrália com a equipe da seleção brasileira para o meu primeiro mundial. Meus pais não foram, não tinham condições financeiras. E ali eu já fiquei 20 dias na Austrália, imagina uma viagem. Sim, Então, assim, você tem que aprender. Uma coisa muito legal também, que não é porque só o esporte desenvolve resiliência, inteligência emocional, é porque você tem a oportunidade também de, quando você vai mal numa competição, por exemplo, você retomar aquilo, aquela lição que você aprendeu, ou porque você não se dedicou o suficiente, ou porque você perdeu para sua própria mente, e você tem a chance de tentar de novo. Então, perfeito. você vai ter mais um período de treinamento, seja uma semana, um mês, para quem é atleta olímpico, mais 4 anos, Sim, para você refazer toda essa estratégia, esse planejamento. E hoje, na minha vida de empresária, né, é a mesma coisa. Né? Vão ter perfeito. campanhas que você vai fazer que vai ser muito boa e você vai reproduzir aquilo e não vai dar certo. Então, esse poder de vamos fazer, não deu muito, vamos tentar de novo e vamos sempre melhorar. E assim, sempre olhar para o que aconteceu com um olhar de professor mesmo, de aluno e de professor. Peraí, onde eu errei, o que, que eu aprendi, o que, que eu tenho que mudar. Então, esse processo que a gente aprende sendo atleta, com esse olhar, com essa observação, você leva isso para a vida. É E isso verdade. que eu quero alertar os pais que estão nos assistindo também. Se você está na dúvida, porque muitos pensam assim, eu não vou colocar meu filho no esporte porque
o esporte não dá futuro no Brasil. Pelo É o amor que a de gente Deus. mais ouve. Né? O esporte só vai estudar, porque o esporte não dá futuro no Brasil. Como se o futuro fosse. A gente estivesse falando da questão financeira Exatamente. apenas, né? O Exatamente. esporte, ele vai ensinar, ele vai ser a sala de aula da vida do seu filho. Perfeito, Porque ali Maíra. ele vai precisar aprender coisas, ele vai precisar ter resiliência, dar a volta por cima, saber lidar com pressão, coisas que é só a vida de adulto depois vai cobrar do seu filho. Maíra, você estava falando isso, me veio em mente. Quando eu entrei na faculdade, eu fui bolsista, ganhei bolsa para estudar num colégio particular, porque eu jogava bola. Estudei no Colégio Bilac, disputava a Copa da NAP, enfim, que era a maior competição estudantil do Brasil. E eu ganhei uma bolsa para jogar pela faculdade também. E no meio do curso, um colega meu, o pai dele era árbitro, né? E estava meu colega de faculdade. E eu fui fazer o curso de oficial da arbitragem de futsal pela Federação Paulista. E aí, durante um período, eu comecei a arbitrar, né? E nessa época, eu não tinha noção do quão importante é ser árbitro e como isso iria contribuir para a minha vida de gestor, né? De assessor. É o melhor curso de gestão que eu já fiz, Maíra. E depois fui apitar jogos de adulto, na várzea, enfim, que não tem policiamento, não tem nada, é você e Deus. E, enfim, você, Deus e a sua coerência, né? E o que eu aprendi, Maíra? Toda decisão que eu tomava dentro do jogo, é claro que tem regras e normas, né? Existe algo que você precisa estar ali gerenciando, né? Julgando, por isso que chamam de juiz. Todas as decisões que eu tomava, todas, 100% das decisões, desagradava alguém. Ou o time adversário, ou a torcida, ou todo mundo, enfim. E a gente precisava ter um controle emocional tão grande, porque nem todas as decisões eram com convicções, porque a gente não consegue ver tudo, né? A nossa visão, ela tem um limite, então muitas vezes era na experiência, era no tato, muitas vezes errava, mas eu precisava gerenciar isso de tal forma para controlar para o negócio não virar briga. E aí eu comecei a ter outros projetos, trabalhar demais e eu tive que abrir mão de alguma coisa, né? Eu abri mão da arbitragem. E eu percebi que foi o melhor curso de gestão que eu fiz, porque os dois times estão brigando não, né? Estão disputando pelo mesmo objetivo. Só que o objetivo de um não é o do outro. E você está ali no meio para jogar tudo isso. Quando você transfere isso para a nossa área de gestor, meu primeiro cargo de gestor foi como coordenador de esportes de uma instituição de ensino. O interesse do aluno é diferente do interesse do professor, que é diferente do interesse do pai, que é diferente do interesse da dona da escola. Então, às vezes, quando você toma uma decisão que beneficia um, o outro fica descontente. E olha só que interessante, eu comecei a me dar bem nessa profissão por conta disso. Eu vivenciei isso como árbitro durante muito tempo. E aí eu lembro que um evento, estava pegando fogo no evento lá, e eu com a maior tranquilidade do mundo, olha, vamos resolver primeiro essa parte, agora a gente vai resolver primeiro aquela parte. Aí no final do evento a diretora, Everton, como é que você consegue manter a calma? Tava pegando fogo. Falei para ela, você não sabe o que é estar pegando fogo num ambiente de trabalho. Isso aqui tá muito tranquilo para mim. E isso mostra que o que você disse, nenhuma sala de aula, Maíra, vai ensinar o que o esporte vai conseguir ensinar. Eu tenho certeza que quando você conquistou o seu primeiro campeonato, a sua primeira medalha, você sentiu uma sensação incrível. E eu vou dizer para você, Lucas, que vai ser pai. É muito legal você ver o nascimento dos seus filhos. É uma sensação única. É muito forte, inesquecível. Mas fazer um gol numa final, parceiro, é um negócio de outro planeta, cara. É incrível. Então, assim, se a gente pudesse, né, dar uma orientação para os pais que estão nos assistindo agora, coloquem seus filhos para praticar esporte. Independente da modalidade, independente do nível, se é federação, se é competição, se é Se vai dar brincadeira, futuro, se não vai. não se preocupem com isso, porque certamente o investimento que vocês estiverem fazendo nesse esporte vai ter uma repercussão na vida adulta dele de forma positiva.
Total. Maíra, qual foi a conquista? E eu não estou falando só de atleta e nem como profissional, como empresária. A conquista que mais mexeu com você, que você olha para trás assim e tem um carinho muito grande. Eu acho que a maior conquista que a gente tem é o conhecimento que a gente adquire. Eu achei que você ia falar, a maior conquista que eu tive foi o Lucas. Você vê, Na né? área do relacionamento. Mas a gente está filosofando aqui, né? Eu acho que, sem dúvida, a maior conquista que a gente pode ter, que é algo que a gente pode perder bens, a gente pode mudar de país, mas o que a gente nunca vai perder é o conhecimento que a gente adquiriu devido àquelas experiências. O Perfeito. esporte me deu repertório de vida. Perfeito, Maíra. Sabe? Top. Então, assim, imagina você com 12 anos indo viajar para a Austrália. Aos 14 anos eu morei um período na Itália. E aos 17 eu fui morar nos Estados Unidos. Então, Cara. aos 22 anos, eu já era velha para praticar o esporte que eu me dediquei por muitos anos. Olha isso. Então, assim, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, meu nível de maturidade era bem diferente. Tanto que eu já fui para o mercado de trabalho, já fui contratada, você tem um nível de responsabilidade. Então, esse aprendizado, essa experiência, as pessoas que você encontra pelo caminho, as portas que o esporte abre para você. Porque você entra em lugares que eu jamais entraria se eu não tivesse sido atleta, sabe? Imagina que eu ia viajar pela Europa. Na minha família não tinha condições financeiras, né, na época, enfim. Então, assim, tudo isso esse repertório de ressignificar crenças, de morar fora do país, de morar com uma família americana, de morar na casa da treinadora que me dava treino. Enfim, todo esse repertório foi, sem dúvida, a minha maior conquista, que o esporte me deu, que eu acho que... E isso eu venho trazendo comigo até hoje, sabe? Então, assim, eu não gosto de morar muito tempo num lugar. Então, a cada 2 anos a gente está se mudando. Legal. Né? Hoje eu sou cidadã americana, então eu moro nos Estados Unidos, eu fico no Brasil. Eu quero experiências, eu quero viver experiências, ganhar repertório, ressignificar as minhas convicções e crenças, né? Eu acho que a única crença que não vai mudar é, com certeza, a crença que eu tenho em Deus. Boa. Mas, do resto, eu acho que a gente está aqui para crescer, para evoluir, para aprender, sabe? Seja por meio do esporte e da educação, que são os 2 caminhos que eu escolhi, você escolheu. Sim. E acredito que quem está nos assistindo também escolheu. Exato. Né, para ter as grandes experiências da vida. Então, vai errar, vai falhar, vai Faz perder, parte. vai se frustrar, vai brigar com o árbitro. Normal. Né? Mas tudo isso você tem que ter um olhar de o que eu estou aprendendo e como isso vai estar... o que isso está trazendo para a minha vida de benefício. Muito legal, Maíra. Causa e consequência. Exato. A gente planta, a gente cultiva, a gente cuida e vai chegar um momento que nós vamos colher o que a gente plantou. E eu acredito muito nisso, Maíra. Grande parte dos alunos que passaram pela minha carreira profissional, né, desde 2002 que eu trabalho com esporte e educação, grande parte, eu não vou falar em termos percentuais porque eu não tenho como controlar isso, mas grande parte, a grande maioria, praticou o esporte pela primeira vez dentro da escola, né, dentro do colégio. E isso fez mudar a minha visão do esporte, né? Porque eu fui atleta, fiz educação física, escrevi um livro de futebol, fiz uma pós-graduação de treinamento. Então, na minha cabeça até então, o esporte era performance, resultado, títulos, conquistas, enfim. E quando eu fui percebendo a mudança na vida das crianças que praticavam esporte, a evolução, né, de maturidade, isso foi mudando o significado do esporte na minha mente, né? E eu digo que eu não escolhi educação, foi a educação que me escolheu. Porque eu tentei, Maíra, várias vezes de sair da escola para começar a trabalhar em clube de futebol, mas isso nunca aconteceu. Sempre as oportunidades apareceram dentro da escola. E eu concordo em 100% com o que você disse. Quanto mais estímulos a gente oferecer para as crianças, de diferentes maneiras, maior a probabilidade dela se reconhecer como indivíduo. Eu penso até como identidade mesmo. E os exemplos mais claros são os meus filhos, né? Eles praticaram vários esportes, inclusive patinação artística. Teatro, natação, judô, tênis de mesa, xadrez, violão, enfim.
E conforme o tempo foi passando, eu fui observando neles que eles começaram, não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu vou bem, isso aqui não é para mim. Claro. Até chegar numa idade que eles, pai, eu quero me especializar nisso aqui. Isso foi muito natural. E se eu não tivesse ofertado tantas possibilidades para eles, provavelmente eles não teriam condições de se reconhecerem como indivíduo. Por que eu digo isso para você, Maíra? Eu só joguei futebol. Eu não fiz outra coisa na minha infância. Eu não sei se eu tivesse tido uma aula de violão, eu poderia ser um músico, mas eu não vivenciei essa experiência. Se eu tivesse feito ginástica artística, até pela minha baixa estatura, talvez eu poderia ter tido mais êxito do que jogador de futebol propriamente dito. Então, eu não sei te dizer se o meu maior talento foi jogar futebol, porque eu não tive esse estímulo. E como pai, e como educador, como ex-atleta, eu quis proporcionar isso para os meus filhos, né? Muito bom. Pratique esportes. Lá em casa tem um cantinho que tem violão, tem teclado, tem cavaquinho. E os meus filhos de vez em quando vão lá tocar e não é com o objetivo de serem músicos profissionais, mas de estimular o cérebro de diferentes formas para aumentar esse repertório que você disse. Perfeito. Que quando a gente se torna adulto, Maíra, quanto mais repertório a gente tem dentro da nossa mente, maior a probabilidade de sermos assertivos em todos os contextos que a gente estiver inserido. E, Maíra, gosto muito de história. Eu fico perguntando para todas as pessoas que eu converso, porque isso eu acho que envolve cada vez mais. Por que você começou praticando patinação artística há tantos anos atrás, né? Tem tantas possibilidades, por que patinação? Porque eu fui conhecer patinação artística na faculdade. Antes disso, eu não tinha nem ouvido falar. Como é que isso apareceu para você? É um esporte ainda pouco divulgado, né, no Brasil. É um esporte relativamente caro, então é um esporte elitizado. O que aconteceu comigo, eu sou muito grata aos meus pais por conta disso. Meus pais, eles sempre incentivaram o esporte. Meu pai foi triatleta, maratonista. Então, eu cresci vendo meu pai treinando, Sim. né? E tanto que eu pedia ele ia correr na praia no domingo, eu pedia para correr junto com ele. Que legal. E no caso da patinação, foi que uma amiga da minha mãe convidou a gente para assistir um show de patinação. Eu tinha 6 anos de idade e achei aquilo lindo e fiquei pedindo para minha mãe, eu quero, eu quero, eu quero. Minha mãe me colocou na patinação e nunca mais saí, né? Foi, aí comprei o colã. E aí, um negócio bem interessante é que eu não levava muito jeito para patinação. A quadra tinha muita gente, né, não tinha uma atenção ali. E aí minha mãe falou, eu vou tirar ela disso, né? Acho que não vai dar certo. Ela mais fica brincando do que... E aí a professora falou, olha, coloca ela no período da manhã, que tem menos patinadoras, né? E aí ela vai receber uma atenção especial. Dito e feito. Em 1 ano eu fiz a minha primeira competição, fiquei no pódio. Depois fui campeão paulista com 8 anos, campeão brasileira. E fui ganhando. Todos os anos eu ganhava o campeonato brasileiro. E não levava jeito. Não levava jeito, mas na verdade era o ambiente que não estava adequado ali para a formação de um atleta. Sim, sim. Né? Quando eu fui para o ambiente correto, isso é muito importante, pais também. Às vezes não é só porque o seu filho... Às vezes seu filho nem demonstra talento e tal, mas às vezes ele não está no ambiente certo, onde ele está sendo realmente estimulado. Muito legal. Né? De diversas formas. E ali eu comecei a ser estimulado. Fui, né? E aí, enfim, aí me tornei uma atleta profissional. Mas eles incentivavam muito o esporte. Então, mesmo na patinação, eles me colocavam natação. E na natação o professor falou, olha, ela não leva jeito. Porque eu era muito agitada, né, Gabi? Eu era muito agitada e a natação era aquela coisa, vai para frente, vai para trás. E aí eu começava cíclico, a fazer né? zigue-zague, eu causava, eu queria fazer cambalhota, eu queria pular na borda da piscina. E o professor falou, olha, eu acho que ela não leva jeito. E aí eu sentia frio, eu não queria fazer. Aí fiz balé, fiz jazz. O balé... Mesma coisa, a professora falou, ela atrapalha a minha aula. A professora pedia, eu vou te dar um chocolate no final da aula se você ficar quieta. Olha só. Então, olha a assim, persuasão entrando na sua vida. Olha, assim, e eu ficava quieta, assim, mas às vezes não adiantava. Nem meu chocolate ela conseguia fazer com que eu ficasse quieta. Aí no jazz também, mas aí quando eu fui crescendo na patinação, como foi muito rápido, aí eu foquei só na patinação, né? Mas eu tive a oportunidade ali de natação, balé, jazz, alguns outros esportes.
E eu não teria sido nada sem os meus pais, sem o apoio deles, sem a participação da minha mãe, que estava ali, estava acompanhando. Não soltem os seus filhos no esporte, isso é muito Perfeito. importante. Muito legal. Porque, se você é do futebol principalmente, são Sim, ambientes perigosos, onde tem muitos casos de abuso. Então, exatamente. pais, não confiem 100%, não larguem, né? Não isso. delarguem os seus filhos. Estejam presentes, mas de uma forma, mas com bom senso. É isso, é isso. Com Porque bom assim, senso. Maíra, eu vi uma reportagem não faz muito tempo do Nelsinho Piquet. Uhum. Ele gravou um podcast e teve uma situação que envolveu ele ali na equipe Benetton com o Alonso, que ele rodou numa corrida lá, e isso favoreceu o Alonso, e foi algo que o diretor da equipe solicitou para ele fazer. E ele era o segundo piloto, enfim. E ele disse isso num podcast. Eu não tinha ninguém para conversar. Eu estava na Europa, era um piloto de Fórmula 1 bem sucedido numa grande categoria. E quando isso aconteceu, naquele momento eu fiquei perdido. Eu tinha um empresário, enfim, mas eu não tinha o meu pai perto de mim. E tomei a decisão errada e isso acabou repercutindo na minha carreira. Um cara tão importante para o esporte deu uma declaração que vem de encontro com o que você disse. Eu sempre acompanhei os meus filhos, né? Os dois são atletas. E eu não posso acompanhar todos os treinos porque eu trabalho, né? Não tenho condições de fazer isso. Mas em todos os jogos, nas competições da minha filha, todos os treinadores dos meus filhos têm amizade comigo e com a minha esposa. A gente conhece, né, a gente se envolve. Olha, precisa ajudar, precisa comprar um lanche, precisa arrumar um patrocínio. A gente sempre esteve envolvido justamente por isso. E uma coisa que eu sempre falei para o meu filho, ele começou a jogar o futsal com 8 anos, né? De forma de treinamento mesmo. E ele não jogava. Cansei de viajar e todos os coleguinhas entrarem e ele não entrar um minuto. E ele falava, pai, não quero mais jogar bola. Calma, filho. Às vezes esse treinador gosta de um perfil que é diferente do seu, mas o mundo é grande e quando terminar o campeonato a gente procura um outro lugar. E isso aconteceu algumas vezes. Por que eu estou dizendo isso, Maíra? Porque eu vejo muitos pais que desistem de apoiar os filhos nos esportes por conta de uma desilusão. Uhum. Não vai ser uma derrota, ele não foi titular ou ele não jogou. Isso não é o fim da linha. É apenas mais uma oportunidade de aprendizado para a gente ressignificar todas essas experiências para seguir em frente. Maíra, a gente... Bora. Vá. Manda. Então, olha só, o Dr. Rafael Mendes disse o seguinte, ó: trabalho com atletas em clubes de futebol e percebo que muitas vezes eles resistem ao trabalho psicológico, achando que é coisa para quem tem problema na cabeça. Como vocês lidam com essa barreira e faz os atletas entenderem que a preparação mental faz a diferença? Nossa, que pergunta. Muito Muito bem obrigado aí pela... Rafael, um grande abraço, muito obrigado pela colaboração. E dentro da neuropsicomotricidade, a gente precisa considerar a criança, né, a pessoa, o ser humano, em todos os aspectos, né? Então, um atleta, ele precisa estar bem na parte física, que é o aspecto motor. Ele precisa estar bem na parte emocional, que é lidar com as emoções, a inteligência emocional, o controle, a consciência, a motivação. E ele precisa estar com o lado cognitivo bem desenvolvido para fazer a leitura de jogo, enfim. E eu acredito que a parte mental, ela fecha todos esses aspectos. Se você está muito bem fisicamente, se você entende todas as estratégias de jogo, se você interage com o seu grupo de uma forma muito boa, mas se você não estiver bem consigo mesmo, acredito que a performance não vai ser a mesma. Mas isso não só na vida de atleta, né, Maíra? Isso de uma forma geral também. O que você pensa sobre isso? Então, eu penso que a gente fala muito sobre essa questão. Vamos ao futebol, que eu acho que é o de Sim. maior conhecimento das pessoas. Existiu esse mito, essa desinformação, na verdade, de que eu não vou procurar uma ajuda psicológica porque eu não tenho... Sinal de eu não sou fraqueza. louco. E por ser um esporte majoritariamente masculino,
nós sabemos que os homens também têm uma maior dificuldade de falar sobre as suas emoções, né? Então, eles criam uma barreira. Só que isso será refletido no aspecto motor e Perfeito. no aspecto cognitivo, de alguma Sim. forma. Então, uma pessoa que não está bem emocionalmente, ela não vai Diretamente, ter a Maíra. mesma performance. Diretamente. Ela não vai ter a mesma performance Sim. cognitiva e Sim. performance física. Sim. E isso é comprovado Sim. cientificamente, Sim. né? Então, assim, e aí o que é estar bem mentalmente, né? O que é estar bem emocionalmente? Existe aquele trabalho que é o trabalho de apagar o fogo e existe o trabalho de evitar o incêndio. Exatamente. O treinamento mental, que é o que a gente ensina Sim. na pós-graduação, justamente formamos profissionais para ajudar os atletas a prevenir esse problema, né? Então, ele vai ter ali um programa de autoconhecimento. Perfeito. Entender quem ele é, quais são as emoções que ele está sentindo, falar até das próprias emoções, né? Então, assim, o psicólogo vai fazer o trabalho dele, o coach vai fazer o trabalho dele. Então, é muito importante que esse trabalho esteja sendo feito para que o atleta, no fim das contas, tenha toda a performance que ele pode ter Sensacional. fisicamente, mentalmente, emocionalmente, enfim. Sensacional, né? Pessoal, só para encerrar essa pergunta, o parceiro, por trás de todo atleta existe um ser humano, né? Exato. E a gente precisa estar em sintonia, né? Todos esses aspectos, para que a gente consiga tomar a melhor decisão, para que a gente consiga raciocinar antes de tomar essa decisão. E aqui no Brasil, infelizmente, né, Maíra, a gente é muito reativo. Alguém procura um treinador mental depois que o estrago já está feito. Esse trabalho preventivo, que é o que a gente precisa desenvolver no nosso país, é justamente para oferecer ferramentas, oferecer condições para que o próprio atleta tenha condições de se avaliar, né, de ter esse autocontrole para que consiga ter os melhores resultados. Então, a parte mental eu acho que é a mais importante de todas. É a psicoeducação, né? É Ele isso. tem que passar por esse momento de orientação. Perfeito. Tem mais 3 perguntinhas aqui, mas a do Lucas Ferreira, tem ótimas perguntas aqui. A do Lucas Ferreira, ele é preparador físico, educador físico. Disse o seguinte, ó: eu vejo muitos atletas talentosos travando em momentos decisivos. Você acha que um profissional de educação física pode se especializar mais na parte mental para ajudar os seus atletas? Sem sombra de dúvidas, Lucas, sem sombra de dúvidas. Quando eu era treinador, ô Maíra, e eu tinha muito a essência de atleta, né? Então eu lembro que eu estava conversando com os atletas, ó, você tem que fechar a linha de passe, entra na linha de passe, sai da flutuação e depois você toca e sai na diagonal. Aí os atletas, não, beleza, professor. Eles iam executar totalmente o contrário do que eu tinha dito. Eles estão de sacanagem comigo, não é possível. Eu acabei de explicar aqui para vocês, todos disseram que entenderam e fizeram tudo errado. Mas a gente entendeu, professor. A gente fez o que a gente achou que era. Aí veio o start. Minha comunicação não está assertiva. E eu, professor de educação física. Foi nesse momento que eu comecei a estudar sobre psicologia do esporte, para ter uma comunicação mais assertiva. Então eu comecei a criar padrões, explicar o que era cada conceito dentro do jogo, o que era paralelo, o que era diagonal, o que era flutuação, o que era cobertura, o que era linha de passe. E aí eu comecei a perceber que por conta dessa comunicação, o entendimento deles foi melhor e as coisas começaram a fluir de uma forma interessante. Então, respondendo à pergunta do Lucas, é fundamental, né, um professor de educação física procurar uma especialização nessa área, e eu posso até indicar um lugar que tem aulas espetaculares sobre esse assunto. Pesquisem aí, @atletacampeão, que lá tem algumas coisas disponíveis para vocês. Interessante também, Lucas, tem algumas coisas que eu escrevi, né, por conta de toda essa experiência de atleta, de gestor, de educador, de professor. O nome dele é Campeão, Meu Filho Campeão. Tá lá na minha página, no meu Instagram, @evertonribeiro.esporte, que tem bastante dicas sobre isso também. E eu queria também mostrar um pouquinho do meu livro aqui, ó, Maíra, por favor. Isso daqui, professor de educação física que estava procurando, ó. Você vai mostrar, né? Isso aqui, ó. Esse livro é o meu TCC da faculdade, né? Eu demorei 6 meses escrevendo esse livro. E ele está na 2ª edição. Quem tiver interesse aqui, fala um pouquinho sobre a história do futebol no mundo. E o que me motivou a escrever isso, Maíra, para entender por que futebol
tem todo esse significado, né? Por que o futebol é tão importante? Por que todo mundo segue futebol e tem toda essa significância? Então, aqui tem um estudo bem detalhado sobre tudo isso. E eu sou professor de educação física e eu procurei... tá aqui. Sou professor de educação física e eu procurei me especializar nisso para tentar entender todo esse mundo que envolve o futebol, né? E você vê que foi do macro para o micro, né? O mundo gosta do futebol, é o principal esporte do mundo, e aí eu fui entendendo até chegar no cérebro de uma criança que vai começar a praticar esportes. Perfeito. Então, professor de educação física, por favor, estude aí, porque tem muita coisa pra gente evoluir, né? Eu quero apontar uma coisa muito legal que Sim. partiu de você, que você se questionou e você trouxe a responsabilidade para você enquanto professor, né? O que a gente vê muito hoje é os professores tendo essa mesma dificuldade de comunicação. Poxa, eu falo para os meus atletas isso, mas eles não fazem. Essa geração é tudo mimizenta. É a geração Nutella. Ninguém está mais aprendendo. E assim, a gente sabe que existe sim um problema Exatamente. cognitivo dessa geração. Sim. Existe um atraso, Sim. principalmente na linguagem, né, na psicomotricidade, né, Exatamente. enfim, Sim. na condição motora dessa geração, por contas óbvias que a Pouco gente estímulo, sabe. né? Pouco estímulo. Porém, você, enquanto profissional, você se questionou e você se responsabilizou por isso. Eu acho que isso fica o convite também para quem está nos assistindo. Você que é profissional, sabemos que o mundo lá fora está diferente, está difícil mesmo. Mas você tem que levar a responsabilidade para você e ser um agente de transformação como você foi. Muito legal, Maíra. Eu acredito isso, e eu tenho isso muito claro na minha mente, né? Teve uma partida final da Copa da NAP de 1996. O jogo estava empatado em 4-4, faltava 12 segundos. A bola sobrou para mim, eu driblei o goleiro. E naquele momento eu pensei, vamos ser campeão. Chutei a bola para fora. No tiro de meta, o time adversário fez o gol e foram campeões. E eu sempre tive, né? Mas é porque a bola caiu na perna esquerda, estava acabando o jogo, eu estava cansado, enfim. Eu assumi a responsabilidade, a culpa foi minha, porque eu perdi a concentração, porque eu já estava pensando na comemoração do gol que eu ainda nem tinha feito. Essa experiência como atleta, ela teve um desfecho triste, né? Porque a gente acabou perdendo a final e eu fui o maior responsável por isso. Mas me serviu dessa lição, né? O protagonista da minha vida sou eu. Perfeito. Não são outras pessoas, né? Então, existem muitos coadjuvantes na nossa vida, então eu sempre tive isso em mente, né? Se eu quero mudar alguma coisa, essa coisa precisa começar dentro de mim. Então, talvez por isso, por eu ter tido essa experiência como atleta, deu esse gancho para que eu tivesse tomado essa decisão nesse momento. Obrigado, viu, Maíra? Gostei. Parabéns. Parabéns. É isso? Temos que encerrar. Pessoal, vocês viram aqui, né? Tem um tempinho ali, tem um relógio. Infelizmente, a gente chegou ao fim do nosso podcast, Maíra. Agradeço de coração, né? Foi meio de última hora, meio na correria, e nossa vida é meio assim também, né? Mas eu agradeço pela sua disponibilidade, né? Pela sua boa vontade de estar aceitando esse convite. Espero que você tenha gostado. Com certeza. E espero que a gente possa fazer outros projetos juntos também. Muito Com obrigado, certeza. Maíra. Conte Muito comigo. obrigado, Lucas. E vamos embora, né, Maíra? Vamos pra frente. Vamos. Bom, parabéns, né, para você, por essa iniciativa. Fiquei muito feliz. Que Adorei. bom. Eu quero essa caneca, só para avisar. É sua. Vou levar. E que esse podcast ajude muitas pessoas. Que ele alcance muitos pais, muitos professores, muitos treinadores. Porque a gente precisa dessa educação, desse conhecimento. Então, eu sigo aqui na torcida por você. E sempre que quiser, pode me convidar que eu venho. Deus te ouça. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar durante todo esse tempo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Que alguma das coisas que nós conversamos aqui que possa servir para que vocês possam praticar no dia a dia de vocês. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem se aperfeiçoar, por favor, siga as nossas redes sociais, @evertonribeiro.esporte, @atletacampeão, e com certeza vocês vão encontrar bastante ferramentas lá. Deixe mensagens aqui no chat, pode mandar no direct, que a gente vai estar à disposição de todos vocês, tá bom? Se inscreve no canal. Boa. Se inscreve aqui no canal, dê um joinha, porque quanto mais vocês assistirem e nos seguirem, maior vai ser a repercussão para as pessoas que estejam buscando esse tipo de informação, tá bom?
Grande beijo e até a próxima.